Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai começar uma série de tutoriais sobre esse programa que eu já falei em outro vídeo, o FreeCAD. Então vamos bem do comecinho, né? Coisa que eu não falei da outra vez, que é como baixar, né? É uma etapa tranquila, mas vamos dar uma olhadinha. No Google você vai digitar FreeCAD, né? Vai aparecer o site freecadweb.org. Você já pode vir aqui direto no download ou ir na página, né? E procurar a guia download. Eu vou clicar aqui direto. E ele vai carregar já na página aqui do FreeCAD, certo? Onde a gente vai ter aqui as opções, o Windows, Mac, Linux, Ubuntu aqui no caso. Você escolhe o adequado ao seu computador, ele vai baixar, né, aquele instalador e é aquele velho processo do Next, próximo, próximo e concluir. Após concluir é só abrir, dar dois cliques no que ele vai criar e a gente tem aqui a nossa guia, nessa nossa página, nossa frente, né, nossa primeira aba do FreeCAD, certo? Também já mostrei em outro vídeo. E vamos começar, né? Essa aqui vai ser a primeira aba. Uma coisa importante, né, fundamental para a gente entender no FreeCAD é que essa guia aqui é onde a gente vai definir as ferramentas que a gente quer. Ela está aqui na guia parte, né? Então, se a gente clicar, ela abre essas outras guias. Os principais para a gente vão ser a parte design e a draft, certo? E dá para instalar algumas outras, por exemplo. Provavelmente um de vocês não vai ter o Assembly 2, nem o Drawing Dimensioning, né? Que são extensões que você pode instalar posteriormente, certo? Para dar mais funcionalidade ao FreeCAD. Mas vamos lá. A gente vai clicar aqui em novo, né, um novo documento, certo? Assim que clica, já vai abrir essa tela aqui e essa opção aqui, que é o nosso documento que a gente criou. A gente poderia criar outro, certo? E aí teriam vários e ficam nessas abas aqui, ó, sem nome 1, sem nome 2. Se a gente quisesse fechar, clicava aqui e ele fecha aqui também, certo? Então vou fechar, vou clicar só nesse sem nome aqui. E a gente vai começar pela guia parte. Então são essas as ferramentas da guia parte. Se a gente clicar em alguma outra, por exemplo, o draft, note que vai mudar, né? Mudou aqui aquelas ferramentas, trocou por essas outras aqui. Certo? Então vamos lá, vamos voltar para a parte. E como funciona essa guia? Ela já tem algumas primitivas, né? Já um modelo primitivo de 3 dimensões, como um cubo, um cilindro, uma esfera, um cone, um toroide e algumas outras formas. Então hoje a gente vai ver essas opções aqui, certo? Vamos começar pelo cubo. Assim que a gente clica com o botão esquerdo, ele já criou o cubo aqui na minha tela. Estou girando o scroll do mouse para ele dar um zoom, certo? Agora eu cliquei no botão no scroll, né? E estou arrastando, certo? Então a gente está vendo só um quadrado, porque a gente está vindo de frente. Agora eu vou segurar o botão o scroll, apertei ele e vou apertar o botão esquerdo, aí me permite rotacionar e está aqui o nosso cubo, certo? Eu quero voltar para aquela vista de frente. Então, ó, eu tenho essas outras guias aqui em cima, certo? Que eu posso escolher a forma de vista. Ok? Ó, eu clico em cada um, ele rotaciona. Então, a que eu queria era essa aqui. E note que eu falei apertar os botões do mouse, porque o meu está configurado dessa forma. Eu posso ajustar os botões para outros modelos. É muita informação, então qualquer coisa volte o vídeo para escutar direitinho, prestar mais atenção. Como é que eu faço para ajustar esses botões do mouse? Eu venho aqui em editar, preferências. E aqui em editar preferências eu vou ter minha visualização. Aqui nessa guia visualização eu vou ter as opções de navegação 3D. No meu caso aqui está no CAD. Eu tenho essas outras opções aqui, OpenVento, Blender, Maya, certo? No CAD. Como é que eu faço para saber o que cada botão do mouse vai fazer no CAD? Aqui tem escrito rato, né? Ele traduziu para português de Portugal. Quando eu clico aqui com o botão esquerdo, ele vai me mostrar as opções. Para eu selecionar uma peça, eu pressiono o botão esquerdo do mouse. Se eu quero arrastar, eu pressiono o botão do meio. Se eu quero rotacionar, eu pressiono o botão do meio e o direito ou o esquerdo. Ou seja, eu tenho que pressionar dois, o do meio e o direito ou o do meio e o esquerdo.
E para dar zoom, eu tenho que rolar o botão do meio, né, que é o scroll, certo? Então, para cada outra opção, vai ter outra configuração. Por exemplo, se fosse o Open Inventor, eu já teria aqui, ó, pressionar o esquerdo, né, pressionar o do meio. Tem outras opções, segurar Ctrl para dar a seleção. Eu particularmente estou mais acostumado com CAD, mas aí fica a seu gosto, tá? Saber onde seleciona, onde dá zoom, onde rotaciona. Então vou sair aqui dessa guia, vamos voltar aqui para o cubo. Então eu criei esse cubo. E o bom desse software é que a gente pode dar as dimensões dele, ok? Então eu vou clicar aqui no cubo, ele já está me dizendo, ó, que as dimensões, largura, altura e comprimento são de 10 milímetros, né? 10, 10 e 10. Então eu vou rotacionar ele aqui para a gente ver de um outro ângulo. Supondo que eu quero alterar a altura dele aqui. De 10 eu quero que ela passe para ser 30. Pronto, cliquei aqui, olhei, automaticamente já corrigiu a altura para 30. Certo? Se eu alterar a largura para 20, ele já alterou. Se o comprimento também ele for alterado para 5. Então, note que já não é mais um cubo, né? Já é um paralelepípedo. E eu configurei dessa forma. Simples, fácil. Se eu quisesse só criar esse bloquinho, já estaria aqui. Muito simples, muito fácil. Vamos ver outra figura. Então, nesse mesmo documento, eu posso colocar outra figura. Vamos colocar um cilindro agora. Então, ele já criou o cilindro na mesma origem, tá? do que foi o cubo. E se eu quiser alterar as dimensões, mesma coisa. Clico aqui com o botão esquerdo, né? no caso da minha configuração de mouse. E vai dizer que o meu raio do cilindro é 2. Então, eu quero que o raio seja 7. Então, ele aumentou o raio do cilindro. Eu quero que a minha altura seja 40, né, para ficar maior que o anterior. E esse 360 é o ângulo de rotação desse cilindro. Ele vai deixar de ser um cilindro. Vamos fazer metade, vamos fazer 180. Entenderam? Então agora ficou um cilindro cortado na metade, né? Poderia colocar qualquer valor, por exemplo aqui 90. Ok? Então eu posso ajustar tanto o cubo como o cilindro. Então agora eu vou criar outro documento. Então, ó, se eu quiser voltar para o anterior, eu posso clicar aqui 2 vezes para ele vir. Ou aqui na guia também, aqui embaixo. Então nesse novo documento vamos agora vir para a esfera e novamente brincar nas configurações da esfera. O que é que a esfera tem? O raio e 3 ângulos. Vamos aumentar esse primeiro raio. Vamos botar ele 10. Já aumentou o raio, certo? Se eu modificar esse primeiro ângulo que está com menos 90, o que, é que será que vai acontecer? Se eu botar menos 50, dou Enter para confirmar. Note que ele diminuiu essa parte inferior, certo? Esse aqui, esse outro 90, vamos botar 40. Dou Enter, ó, ele diminuiu o de cima. E esse último está 360, vamos colocar 180. E aí foi o giro dela. Tá? Então, essas são as configurações que a gente pode mexer na esfera do FreeCAD. E por último, não, acho que dá mais um pouquinho. Vou mais alguns aqui. Vou criar um novo documento. Criar um cone. Então está aqui o cone. No caso aqui um tronco de cone, né? A gente pode também configurar. Então, se a gente quer ele fechado, eu acho que o primeiro raio a gente tem que colocar 0. Isso. E aí ele realmente ficou um cone, que é o raio superior. Aqui é o raio inferior, que é o 4. Eu poderia botar 10. Certo? A altura dele, do cone, vamos botar um pouquinho maior. Vamos botar 15. Certo? Com um cubo maior. Perdão. Um cone maior. E novamente aqui, ó, a gente ajusta o giro dele, né? Botei 200. Certo? Então, é ir brincando com cada uma dessas figuras. Vocês notem que muito facilmente a gente consegue criar as formas primitivas básicas. Certo? Mas esses aqui, um toroide, certo? Seria mais ou menos a rosquinha, né? Aquele formato de uma rosca ou uma arruela, por exemplo. Também, cliquei em cima com o botão direito, eu tenho as configurações. Raio 1, raio 2
e ângulos. Vão brincando, né? Porque senão o vídeo já vai ficando muito longo. Abram cada uma delas e testem, modifiquem os valores. Se eu botar o raio 2, que está de 2 aqui, para 5, o que é que vai acontecer? Coloco 5 e Enter. Ó. Ficou mais grosso, né? Se eu colocar esse aqui de 10 para 20, opa, ficou 200, né? Ficou muito grande. Vou apagar um zero aqui. Aumentou esse outro raio daqui. Mesma coisa dos ângulos. Está 180 esse primeiro. Se eu botar 100, olha, cortou ali embaixo, né? Então, porque ele deixou, porque é como se fosse uma casca. Isso aqui, né? Não é maciço. Então ele só deixou, ele cortou uma parte essa parte inferior aqui. Mesma coisa deve acontecer em cima. Se eu tirar a parte de cima, olha, ele cortou o ângulo de rotação em cima. É como se fosse só uma casca, né? Só o contorno assim, da figura. E esse aqui que a gente já brincou também um bocado, que é o giro nesse sentido. Certo? Então vão testando, vão vendo cada resultado. E mais um aqui para a gente ver essa última ferramenta aqui, que é outros primitivos, né? Que não está aqui nessa ordem. Como por exemplo, pode criar aqui, esse aqui a gente já viu, né? Basicamente que é a caixa, cilindro, cone, esfera e o torus, né? O toroide, que é a rosquinha. Mas ele pode ter outros, ó, prisma, cunha, hélice, se você quiser fazer uma hélice. Então vocês podem ir brincando livremente aí para ver o que acontece. Vamos clicar aqui no prisma. Então, qual polígono que vai ser a base do prisma? Então vamos colocar um hexágono mesmo, um octógono, certo? Qual vai ser o raio externo da minha figura? Aí lembrem de geometria, né? Dê uma revisada o que significa o raio externo. Vamos colocar aqui 10. Qual vai ser a altura? Vamos colocar 20. Certo? E aqui a gente clica em criar. Ó, já criou meu octógono com raio externo de 10 e minha altura de 20. Então essa é a primeira aula. Espero que tenha dado para entender bem legal que é muito simples criar essas figuras. Depois a gente vai aprender a como trabalhar com essas figuras para criar outras formas, certo? Pode unir figura, pode usar uma para recortar na outra. E assim a gente pode criar nossos projetos, certo? Bem facilmente. Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, né? Por favor, se gostaram, ajudem curtindo, compartilhando. Deem dicas para os próximos vídeos. E valeu!